e que, a partir desse momento, estamos envolvidos com essa atmosfera espiritual que é preparada para receber. Então vamos nos sentir agradecidos. O sentimento que deve no nosso coração de gratidão a Deus, nosso Pai, Criador, de amor infinito, pela bênção do dia, pela bênção do nosso lar, da nossa família, que escolhemos fazer parte dela, pela bênção de estarmos aqui nesse lar espiritual, nessa intenção, nessa comunhão, e que cada um de nós, com a nossa fé, com o nosso desejo de receber, possamos permitir que os amigos espirituais que aqui estão, o nosso protetor também que aqui está, possa direcionar tudo aquilo que vimos buscar essa noite, com fé, com esperança, que vamos escolher o melhor que viemos buscar. Então, essa noite, o nosso palestrante é o Denis Val, que eu falo Denis, querendo ser um pouquinho mais próximo, né? Mas é de coração, é um irmão que conhece a doutrina, estudioso, palestrante. Então vamos aproveitar o tema da noite e que esse tema possa tocar no nosso coração, no nosso mental, e a gente refletir um pouquinho no tema e fazer bom uso do tema que ele vai trazer para cada um de nós. Mas para isso vamos fazer a nossa prece, cada um de nós. Aqui trouxe hoje uma rogativa, um pensamento direcionado a cada um irmão que sabemos que tem alguma necessidade física, mental e espiritual, que cada um, com a sua fé, mais uma vez, possa receber o agrado e fazer bom uso, fazendo bom uso, compartilhando com todos os nossos irmãos que fazem parte da nossa jornada, principalmente aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso convívio. E assim vamos todos nós elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre, rogando a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um de nós, e possamos nos sentir amparados, rejuvenescidos, a nossa fé vitalizada, e assim possamos sair daqui essa noite, levando o melhor que possamos colher. E com a prece de Pai Nosso, com fé, amor e alegria, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, todos nós. Então vamos ficar com o nosso irmão Denis Val. Ela tem uma coisa boa. Boa noite a todos. Vocês me conhecem, meu nome é Ivone, sou uma das tarefeiras da casa. E no dia 25 agora de julho, estamos organizando, né, uma festa junina. Uma festa junina com o objetivo da gente se reunir, confraternizar, conversar, rir, mas também de arrecadar dinheiro para as atividades da casa, né? Então eu convido a todos. O ano passado a gente fez, foi muito gostosa. Esse ano, né, será de novo, com certeza. Os convites, eu acho que logo mais estarão com a gente. Nós vamos vender o convite a R$20 e ele dá direito a um cachorro quente e uma bebida, seja ela refrigerante, vinho quente ou quentão, a bebida da sua preferência. Vai ter brincadeira para as crianças, enfim. É muito gostoso, vai ter bingo também, então todos estão convidados a participarem. Vai ser uma alegria, um momento muito, muito gostoso mesmo da gente estar junto e fazer essa confraternização. Obrigada, hein? Obrigada.
temos oportunidade de estudar, de trabalhar. E quando estamos, quando tivermos essa oportunidade e estivermos juntos dos amigos e dos irmãos, é melhor ainda, Fica mais agradável, fica mais gostoso. Porque o aprendizado, quando estamos juntos, ele parece que vai dissipando as dúvidas que a gente traz quando estudamos sozinhos. Então, com os amigos e os irmãos facilita bastante. E vamos então trabalhar um pouquinho, Nosso livrinho de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos refletir a respeito de um tema que está contido aqui no capítulo 17º, e é um capítulo que ele tem um título bastante interessante, bastante intrigante também. É um capítulo que nos instiga a sermos sempre melhores. O título é Sede Perfeitos. Para isso nós estamos na doutrina dos Espíritos superiores. Então, Sede Perfeitos é o capítulo que nós vamos refletir nesta noite. E para que a nossa reflexão seja assim mais agradável, mais gratificante, vale lembrar que quando Jesus, nosso Senhor e Mestre, esteve em nosso meio, ele nos disse com toda clareza: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então temos a certeza, pela promessa dele, que ele se faz presente em nosso meio, porque estamos aqui para refletir nos seus ensinos e desta forma nos melhorarmos, buscarmos aquilo que aqui viemos realizar, a perfeição. Sede perfeitos. Tudo bem? E é interessante a gente refletir a respeito desse capítulo nesta noite, porque nós lutamos no nosso cotidiano para que realmente consigamos deixar lá fora, deixar distante de nós tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que são vícios, tudo aquilo que o mundão material nos oferta e nós muitas vezes abraçamos. Não percebemos que a nossa essência é espiritual. Esquecemos que somos espíritos que fomos criados para a perfeição. E assim acabamos angariando uma série, de penduricalhos que não servem para nada, porquanto não somos corpos perecíveis, e sim espíritos imortais. E para cá viemos no planeta de provas e expiações com a única finalidade de crescermos como espíritos imortais que somos. Então, para que guardar conosco aquelas coisas que não farão com que nós venhamos a crescer? O único fito de estarmos reencarnados no planeta de provas e expiações é para crescermos como espíritos imortais que somos. Então, a perfeição é a nossa meta. Temos que ter essa consciência e lutar a cada dia. Doa o quanto doer, machuque o quanto machucar, sangre o quanto sangrar. Temos que ter essa certeza que estamos aqui para crescer e necessitamos realizar aqui o nosso melhor. Não podemos querer empurrar com a barriga e achar que não, é mais ou menos mesmo, vai dar certo. Não, Deus é a perfeição, o nosso Pai, o nosso Criador. Então Ele não aceita meio boca. Temos que fazer o nosso melhor, sempre. Não mais ou menos não serve. Mais ou menos pode servir para nós
enquanto espíritos imperfeitos, ainda necessitados de reencarnar no planeta de provas e expiações. Mas para Deus não existe meio boca. Para Deus, você tem que angariar todos os recursos que realmente farão com que você, espírito imortal, cresça e faça o seu melhor. Só por hoje, só pelo dia de hoje, irei fazer o meu melhor. Essa é a nossa meta, é a nossa busca. Caso contrário, nós não somos aqueles que se comprometeram a reencarnar para fazer desta reencarnação a jornada de todas as jornadas. Não podemos desperdiçar, temos que aproveitar o tempo. E o tempo é o agora, é hoje. Não sabemos quando iremos regressar em uma nova oportunidade. Então temos que aproveitar esta, porque essa é a melhor reencarnação que nós temos. E o que é fundamental para tal? Neste capítulo que nós iremos ver, é fundamental para isso que a gente preste muita atenção. Quando você olha o seu irmão de caminhada, quando você observa aquele que passa no seu cotidiano, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa também. Como está o seu pensamento? O que você pensa? E se esse irmão vier a te dar um olhar que não seja dos mais bonitos, que não te dê um bom dia, boa tarde, boa noite, que não te dê um sorriso, como que você se comporta? É importante que observemos, porque nós fomos chamados a viver em sociedade. Então, nos encontramos em sociedade e temos que observar que o Senhor da vida espera que nós, as suas criaturas, aproveite a atual jornada e faça dela a melhor jornada. Então, é importantíssimo que nós venhamos a realizar aquilo que Jesus, nosso Senhor e Mestre, disse para nós já há mais de 2000 anos. Orai e vigiai, para evitar de cairdes em novas faltas. A oração e a vigilância, ferramentas fabulosas para que a gente consiga crescer. Por quê? Quando nós estamos em sociedade e nós observamos o nosso próximo, muitas vezes pensamentos mil passam pela nossa mente. Se não estivermos orando e vigiando, podemos pensar mal, podemos achar que é assim, quando não é. Quantos pensamentos são desperdiçados porque poderia realizar belas situações, belas coisas, fazer com que o próximo crescesse, e esses pensamentos muitas vezes são dardos que só vêm a ferir aquele que passa e também a nós mesmos, porque na lei de Deus todos nós sabemos, nós que estudamos, todos sabemos que a lei de Deus é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você ofertar para o universo, ele irá retribuir. Mas se você não ser previdente naquilo que você deseja ofertar, você corre o risco de, na hora do efeito regressar a ti, você ter alguma dificuldade em receber. Então é de fundamental importância que nós, espíritas, cristãos, tenhamos essa certeza que o Senhor da vida espera que sejamos nessa existência o melhor dos melhores. Senão, nós estaremos perdendo e Ele não estará feliz com a nossa atual caminhada.
Muitas vezes nós nos pegamos na sociedade, às vezes através de uma reportagem ou de uma notícia, nós acabamos divagando o pensamento e acabamos fazendo sofrer e também sofrer a situação que nos chega. Nós temos que prestar atenção na psicosfera ambiente e temos que ofertar o nosso melhor para que a psicosfera ambiente seja a melhor, para que consigamos assim absorver também pensamentos e sentimentos gratificantes, pensamentos e sentimentos que nos façam crescer. Não dar atenção para notícias que são notícias que não venham a fazer crescer em nada nós, espíritos imortais. Então temos que ser seletivos com aquilo que nos chega, seja através da mídia, em suas variadas formas, seja através do povo mesmo. Nós temos que ser seletivo com aquilo que nós queremos realmente respirar. Nós temos uma condição que normalmente desejamos o melhor para o nosso lar. Para tal, nós realizamos o Evangelho em nosso lar. Mas, como espíritos imortais, nós temos a certeza que a humanidade terrena toda são nossos irmãos. E o planeta Terra é a nossa casa atual. Então, nós temos que nos preparar e realizar o Evangelho de forma ampla também, permitindo que todos os nossos irmãos sejam abençoados e sejam agraciados com as bênçãos que o Criador traz para nós. Senão, nós não seremos cristãos e estaremos sendo, muitas vezes, até aqueles que fingem ser cristão, mas que não são. E isso nós já víamos, né? Na época de Jesus, há mais de 2000 anos, lá no templo, lá em Jerusalém, a hipocrisia, como é que graçava naquela época. E hoje, nós temos que prosseguir na oração e na vigilância para não sermos iscas, presas fáceis também da hipocrisia de outrora. Então, o cristão, o espírita, ele tem que ser autêntico onde ele estiver. E, se possível, ser um vaso puro para que o amor de Deus venha e penetre em ti e possa expandir através de você e possa assim também estender para todas as criaturas que estão ou estarão à sua volta. Você necessita ser vaso puro, você tem que estar limpo, você tem que estar cristalino para ter possibilidades de receber o amor que o Senhor da vida traz para ti e que você possa absorver e possa multiplicar, dividindo para as criaturas que caminham conosco na atual jornada evolutiva. Qual é o capítulo da noite para a nossa reflexão? Sede perfeitos. Se buscamos realmente a perfeição, nós temos que nos policiar, nós temos que trabalhar essa situação para não virmos a falir em mais uma jornada reencarnatória. Quantas nós já tivemos e quantas nós desperdiçamos e agora iremos falir na atual também? Não é mais possível, nós não temos mais tempo. O planeta está em franca evolução. Se nós não aproveitarmos, nós seremos remanejados para um outro planeta, similar ao planeta Terra, ainda de provas e expiações, mas não de regeneração. Então, a reflexão da noite é muito interessante para nós. E vamos a ela, né? Vamos ver o que diz para nós aqui. No capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17, ele vai dizer assim: se Deus possui a perfeição infinita e Ele cria todas as suas coisas,
Essa máxima, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição como o Pai. Só que nós sabemos que essa perfeição nós não iremos atingir, porque aí é só Deus. Mas como suas criaturas, nós temos que absorver o máximo de conhecimento e procurar praticar para nos aproximarmos o máximo possível do nosso Pai, do nosso Criador. E é interessante o que ele diz aqui no item 3, Kardec coloca para nós. O verdadeiro homem de bem, né? Todos, né? Indistintamente. Verdadeiros homens de bem, até que se prove ao contrário. E na casa espírita, então, é maravilhoso, né? Tudo anjinho, a gente olha assim, só falta a asinha, né? Tá tudo. Mas e lá fora, no cotidiano, como as coisas se comportam, né? Então vamos ver. Somos imperfeitos, sim, é real, mas estamos em busca da perfeição. E Kardec coloca aqui algumas, né, setinhas, né? Algumas setas aqui para facilitar a nossa jornada evolutiva. E ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Praticamos isso, né? Todos os dias, 24 horas, né? Praticamos, somos bonzinhos, estamos bem próximos da perfeição já, né? Falta assim um tiquinho, né? Para a gente chegar lá, né? Então vamos lá. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal e se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tá fácil? Tá fácil? Tá muito fácil, né? Vamos complicar um pouquinho, né? Porque essa vocês tiraram de letra, né? Isso aí vocês já fazem há muito tempo. Tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Confere? É isso mesmo? Está tudo certo? Vamos lá. Se o time do adversário ganhar do meu e gritar bem na minha janela, como que eu vou absorver essa situação? Eu sou espírita, né? Eu sou cristão. Eu estou aí, né? Lutando para me melhorar. E aí? E a seleção, então? Como que fica? Ele diz assim: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, tá vendo? Todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções, né? São provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nós fazemos tudo isso, né? Mesmo se tomar aquele pisão no dedinho, né, que tem aquele carinho de estimação, a gente está tranquilo, né? O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Somos nós, né? Somos nós. Nunca passou pela cabeça, né? Nossa, de fazermos o bem, ajudamos tanto aquela pessoa passa por nós
ensino? Fazer o bem pelo bem. Então não importa. O importante é que você fez o bem e pronto. Daí para frente é outro departamento. Não mais te pertence. Então é fazer o bem pelo bem. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo. Fácil, né? Fazemos tudo isso, né? Somos fiéis candidatos ao planeta de regeneração. Estamos no caminho. Tá facinho a lição, né? Não tem dificuldade. Então vamos lá. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Já estamos quase lá, né, no planeta de regeneração, né? A tarefa é facinha, né? Aprendemos com Jesus, somos seus discípulos, estamos lutando para nos tornar seus apóstolos. 2025, né, 2026, por que não? Todo esse período, né, já aprendemos bastante. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. As setas, né? As regrinhas são facílimas. É só a gente ter essa vontade, esse desejo de observar realmente e colocar em prática em nosso cotidiano. Nós fizemos aqui, né, pela voz do nosso querido irmão e amigo lá, Antônio, a oração do Pai Nosso, não fizemos? O que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Então, Deus, que é infinita sabedoria, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se Ele nos perdoa pela infinidade de erros que nós cometemos, nós não podemos perdoar ao nosso irmão que por um pequeno deslize em uma oportunidade nos ofendeu. 2026, anos depois do Cristo, todo esse período nós ainda não conseguimos absorver estes ensinos e lutarmos para colocá-los em prática. Todos conhecemos, encarnados e desencarnados, nós conhecemos a trajetória do Cristo. E se nós nos intitulamos em seus seguidores, temos a Ele como o nosso modelo e guia da humanidade. Entendendo, compreendendo a trajetória que Ele realizou, nós queremos o que para nós? Nós queremos o que para nós na atual existência? Queremos
uma vida assim, um mar de rosa, um eunuco a nos abanar, as petaleiras jogando pétalas por onde a gente vai passar, coisas desse tipo. Nós sabemos que o Cristo passou o que passou, e se nós queremos seguir os seus caminhos, os seus passos, estar nas suas pegadas, nós temos que nos reformar por completo. Não mais orgulho, não mais egoísmo, não mais avareza, não mais vaidade. Nós temos que compreender o que Jesus espera de nós. E no próprio Evangelho tem uma passagem muito bonita que diz para nós assim: a encarnação terrena. Dá-se o exemplo, Kardec, de uma floresta enorme e a criatura adentrando a essa floresta. E ele vai passar por essa floresta e vai sofrer tudo aquilo que aquela floresta tem de mais difícil, de mais ruim, para que ele consiga passar. E ele passa. Quando ele sai na outra extremidade e ele começa a subir o monte, ele olha para trás e ele observa que toda aquela floresta não significa nada, porque ele conseguiu vencer e a sua jornada está cada vez melhor, porque ele está subindo bem agora. A encarnação terrena para nós é como essa floresta densa, cheia de surpresas desagradáveis na sua grande maioria. Porém, se soubermos como adentrar a essa floresta e atravessarmos com inteligência, colocando em prática os ensinos que o Cristo deixou para nós, nós estaremos igual à criatura que já atravessou. Subindo cada vez mais, olhando para trás, observa que aquilo era um nada. A existência terrena é um nada, é um piscar de olhos se compararmos em termos de eternidade. É efêmera, passa muito rápido. Então nós temos que prestar atenção aonde estamos colocando os nossos verdadeiros tesouros. Lembra do mestre? Ele tem mensagens para nós que diz assim: esforçai-vos, esforçai-vos por conquistar para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Esforçai-vos por conquistar tesouros no céu. E nós estamos ouvindo a mensagem do Cristo e estamos realmente lutando a cada dia para conquistarmos verdadeiramente esses tesouros no céu? Estamos já sendo os homens de bem? A humanidade terrena melhor? Muitas vezes nós já ouvimos algumas criaturas dizer: mas queremos deixar um mundo melhor para nossos filhos. Isso circulou já há algum tempo. Ouvimos várias vezes as criaturas falarem essa frase. Agora, nós ouvimos pouquíssimas vezes as criaturas preocupadas em deixar filhos melhores para o mundo. Então, nós temos que ter discernimento, temos que observar a lógica da vida, observar a lógica do Criador. Se eu tenho que deixar um filho melhor para o mundo, um mundo melhor para o filho, é necessário que eu também me preocupe em deixar filhos melhores para esse mundo. E se nós não estivermos colocando a doutrina de Jesus em nosso cotidiano, se não estivermos colocando todo o aprendizado que trazemos com a codificação kardeciana em nosso cotidiano também, nós ainda teremos grandes dificuldades em conquistar a vitória que nós viemos aqui para conquistar. A reflexão da noite é fundamental para que nós possamos repensar o que nós estamos fazendo de bom, de honesto, de verdadeiro. Estamos já em condições
de praticar aquilo que Jesus deseja que nós venhamos a praticar? É difícil, sim, é difícil. Se fosse fácil, nós estaríamos no planeta de regeneração, não estaríamos no planeta de provas e expiações. Mas não é porque é difícil que não é impossível. O Cristo provou para nós que é possível, os seus discípulos provaram para nós que é possível, Chico Xavier provou para nós que é possível, Gandhi provou que é possível, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros aí afora provaram que é possível. Então, o que nós estamos esperando para fazer valer verdadeiramente os ensinos de Jesus em nosso cotidiano? E o mais interessante é que o Senhor da vida não espera que venhamos a fazer grandes coisas. Ele não espera que venhamos a ser um outro Chico Xavier na atual jornada, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa. Ele não espera que venhamos a fazer realizações enormes. Ele espera que a gente faça uma única revolução em nós. Que nos tornemos criaturas melhores. Que saibamos aproveitar a atual existência e nos renovarmos verdadeiramente. A reforma íntima que tanto se propaga, ela tem que ser feita sim, mas com toda a consciência que nós espíritas já temos e sabemos como deve ser realizada. E nós temos que fazer isso em nós. Sabe? É calar quando o outro que acha mais esperto quer falar e não para de falar. É fechar os ouvidos àquelas palavras de baixo calão que são propagadas quando desejam te ofender. É deixar que o outro passe à frente porque ele acha que é mais esperto e não se irritar com isso. Os ensinos que Jesus trouxe para nós são ensinos para uma jornada de esplendor, uma jornada de luz, uma jornada magnífica para a eternidade. Tanto é que ele também nos dissera naquele momento: brilhe, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Fomos criados para brilhar, fomos criados para viver verdadeiramente a essência do amor do Pai para conosco. Então, nós temos que ter certeza que o nosso Pai, que o nosso Criador, não espera que nós venhamos a sair dessa atual jornada meio boca. Ele não quer, ele não aceita meio boca. Ele quer que nós venhamos a sair dessa jornada esplendecentes, plenos de luz, porque compreendemos a proposta do Cristo e nos reformamos, nos esforçamos, choramos, sofremos, lutamos, esperneamos, mas conseguimos compreender e nos reformar. Essa é a proposta do Cristo. E no capítulo de hoje, Sede perfeitos, tem um roteiro para nós realizarmos essa proeza. E tudo isso, como eu disse, não é fazer as grandes coisas lá fora, é fazer as pequenas coisas dentro de você, para que você consiga vencer a si mesmo. Se conseguirmos isso na atual jornada, com toda certeza, na próxima nós estaremos muito melhores e teremos condições de ajudar aos outros lá de fora. Mas primeiramente é conosco mesmo. Os ensinos de Jesus são ensinos de vida, não são palavras mortas. Lembrando que a organização física baixará a sepultura, isso é fato. Mas nós, espíritos imortais, devemos regressar à nossa verdadeira pátria, estuantes de luz. Porque é assim que o Senhor da vida espera que nós venhamos a realizar aqui. Regressar para a luz, porque somos filhos da luz. E essa é a nossa proposta para a atual encarnação.
bem? Muita paz, muita luz. Que consigamos verdadeiramente fazer valer a proposta que Jesus trouxe para todos nós. Ótima noite, pessoal. Bom tratamento. E muito obrigado pelos ouvidos, né? Ó, bem, Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Ivone, você faz a prece, por gentileza? Eu faço. Antes de fazer, eu só queria dizer uma coisa, né? Assim, a prece realmente ela é uma coisa muito valiosa, e mais importante na nossa vida. A gente não pode, não ter noção dos seus efeitos. Eu tenho 2 filhas, né? E uma está morando em Campinas e a outra está viajando a trabalho. Aí todas as noites, antes de dormir, eu peço a equipe dessa casa, peço a nossa mãe Maria, peço aos amigos espirituais que possam protegê-las aonde elas estiverem. Nessa noite, 1h da manhã, a Carol foi mordida por um escorpião. E ela disse, né, que ela falou assim, é uma formiga e eu, né, tudo bem, não vou levantar para ver. Mas aí ela com a vozinha ficava assim, levanta, acende a luz, vai olhar, né? E ela falou, isso é besteira. Aí acendeu o celular, mas não conseguiu ver direito, continuou deitada e a voz no ouvido dela. Ela falou, nossa, vou ter que levantar, né? Aí levantou, acendeu a luz e aí quando ela olhou, ela falou, nossa, mas a picada está diferente, porque ela tem alergia de formiga, né? A picada está diferente da formiga. Aí ela foi procurar e achou o escorpião na cama. Aí capturou o bichinho, foi até o médico, né? E ela falou, mãe, não sei porquê, eu fui no banheiro, lavei com água e sabão e fui pro médico. Aí chegou lá, levou ele, o médico falou, realmente é um dos mais bravos que a gente tem aqui, foi o filhote. Nós vamos deixar você um pouquinho de observação, mas corre, vai lavar com água e sabão. Ela falou, não, eu lavei em casa. Eu falei, então você fez o certinho. Eu não tenho dúvida que tanto, né, a orientação de que vai lá, acende a luz e óleo, como vai lavar com sabão, veio dos amigos espirituais dessa casa, de toda a falange de trabalhadores do bem que a gente tem distribuído pelo nosso universo. E assim, a minha oração só pode ser de gratidão a todos, né, a todos realmente que nos cercam, que nos cuidam, que nos olham todos os dias, especialmente o nosso mentor individual, né? Então que cada um de nós agora possamos pensar nele e vamos agradecer a ele por todos os benefícios que ele nos faz, por todas as coisas boas que ele nos diz, por todos os conselhos que ele nos dá, por todas as orientações certeiras que ele nos faz. E vamos pedir perdão pelas vezes que não escutamos. E aí, com certeza, minutos depois a gente acaba se arrependendo, né? Porque as coisas acabam não dando certo. Então que tenhamos sempre esse olhos de ver e esse ouvido de ouvir, especialmente a esse amigo tão querido. E agora vamos sentir o seu abraço e vamos deixar que esse feixe de luz multicolorido que sai do seu peito possa passar pelo nosso corpo, desde o nosso coronário lá, vá descendo, descendo, descendo. Se demore naqueles órgãos que estiverem mais adoentados, mais necessitados, e que ao passar leve todo o mal físico, todas as dores, né, do corpo, todas as chagas do espírito, todas as mágoas e angústias, tristezas, rancores, todo sentimento contrário ao bem, como foi colocado na palestra, do nosso coração. E assim, com a nossa energia interna renovada, possamos voltar para os nossos lares, sempre lembrando de agradecer a todos pela ajuda e o benefício que nos dão todos os dias, ainda que naquele momento não saibamos reconhecer ou não sentimos, né, ali a ajuda, ela está ali, né? Deus está em cada um de nós, então Ele está no nosso companheiro do lado, Ele está no nosso irmão, Ele está, né, naquela pessoa que cruza o nosso caminho todos os dias. Basta a gente confiar e olhar para aquela pessoa como se ela realmente fosse Deus, porque a gente sente a sua presença em todas as coisas boas que Ele colocou no nosso universo. E assim, vamos agradecer a todos dizendo:
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa